Today tastes like a sunny day, like firing up the senses and cooling them down with an ice-cold Coke. It tastes like a flaming hot grill and backyard games. Today tastes like a Sunday ritual, and it never tasted this good. Summer tastes better with Coca-Cola. If you're loading up for a blowout barbecue this weekend, don't forget to pick up Coca-Cola today. Cada vez mais eu venho percebendo a necessidade de simplificarmos as coisas, principalmente enquanto eu tô fazendo essa 4ª temporada do Bocadinho sobre o poder do simples. Esse simplificar para mim, de maneira prática, envolve 2 ações principais: diminuir e trocar. Colocando esses 2 verbos em uso em coisas cotidianas, se repetirmos por diversos dias, semanas e meses, vamos ter simplificado a nossa vida. E os benefícios de uma vida simples vão desde mais saúde, disposição e energia, a maiores sentimentos de felicidade, tranquilidade e, adivinha só, mais tempo na semana e dinheiro disponível. Pois é, querido ouvinte, quem diria que eu, que sou contra fórmulas mágicas e milagrosas, estaria te prometendo tantas conquistas com a inclusão de apenas 2 ações no seu dia a dia. Mas é isso mesmo, a fórmula diminuir mais trocar resulta em saúde, disposição, tempo, dinheiro, felicidade e tranquilidade. Eu sou a Flávia Macchione, autora do Bocadinho, e eu ajudo você a viver com mais leveza, mais felicidade e mais saúde a partir do autoconhecimento e escolhas conscientes. Eu acho curioso como durante a nossa evolução como espécie, ao mesmo passo que conquistamos coisas incríveis, nós deixamos de perceber coisas tão simples e intuitivas. A gente mapeou nosso DNA, construímos foguetes e aviões, erradicamos doenças mortais, desenvolvemos células, órgãos e membros artificiais. Fatos maravilhosos para quem alguns séculos atrás morria jovem de complicações que hoje achamos remédio na farmácia a preço acessível para resolver em alguns dias ou horas. Incrível, a gente arrasou. Já por outro lado, coisas teoricamente muito simples e intuitivas a gente acabou por complicar e fazer ser um problema que basicamente nunca existiu. Vou te dar 2 exemplos: comer e dormir. Tá aí 2 coisas tão instintivas e tão antigas para a nossa espécie e que hoje, com toda a tecnologia e avanço que temos, acabamos ficando mais confusos e perdidos. A gente acabou transformando isso em problema. A teoria era tão simples: sentiu fome, come. Sentiu sono, dorme. Mas, com tanta informação e opção, a gente desaprendeu a deixar o corpo e o ambiente ditarem o nosso ciclo natural. E ficamos acordados até muito tarde, com estímulos constantes como luzes, telas, música e até comida. A gente leva para dentro do quarto, em que supostamente deveríamos apenas deitar, respirar fundo, fechar os olhos e adormecer, o trabalho, a vida social dos outros, as notícias do mundo. E assim, quando a gente desliga a tela e fechamos os olhos, tudo continua acontecendo na mesma velocidade e temos dificuldade de descansar de verdade. Ou seja, a gente tenta adormecer nos cobrindo com o lençol da ansiedade e do medo de não fazer parte. O conhecido FOMO, em inglês Fear of Missing Out. Já com a fome, a quantidade de opção e informação sobre alimentação fez com que a gente olhasse tanto para fora que desaprendemos a entender os sinais de fome real, coisa que o nosso corpo sabe como fazer sozinho. A gente nunca teve que aprender a ter fome. A gente teve que aprender a usar talheres e se comportar à mesa. E hoje em dia, estamos tentando aprender o que é comida mesmo e o que é um produto alimentício com sabor agradável. Mas eu estou dizendo que se você quer mudar isso, a solução é simples mesmo. É diminuir e trocar. Eu já comentei aqui algumas vezes que são as pequenas coisas que fazemos no nosso dia a dia que são as que mais definem quem somos e quem vamos nos tornar. São aquelas escolhas simples que muitas vezes fazemos sem muita reflexão ou planejamento que vão formando a nossa história. No episódio sobre a lacuna dos hábitos da temporada 3, eu falei sobre isso. E eu falei como antigamente ter hábitos que hoje consideramos saudáveis era mais fácil não porque antigamente as pessoas tinham mais consciência, determinação ou foco que nós, mas porque elas simplesmente não tinham tantas opções, tecnologia e comodidades como as que temos hoje.
Para quem não tinha carro, elevador e comida pronta e saborosa sendo vendida até em posto de gasolina, se tornava mais fácil ser ativo fisicamente e cozinhar o seu próprio alimento com ingredientes naturais e minimamente processados. Eles iam a pé até a horta, o vizinho ou o mercadinho do bairro, compravam o que tinha disponível, que normalmente é o que estava na estação, já que não dava para comprar uma maçã da Califórnia no interior de São Paulo, como hoje em dia a gente consegue, e iam para casa cozinhar. Hoje, a gente sente fome, pega o celular, abre o aplicativo de delivery e vai escolhendo qual foto nos apetece mais. Em alguns minutos o motoboy chega com nossa comida pronta e quentinha. Enquanto alguém preparava a comida, a gente continuou no celular vendo o que outras pessoas estavam comendo, comprando e fazendo. E a gente tem repetido comportamentos assim há bastante tempo. Tempo suficiente para falarmos que virou hábito. E assim como os velhinhos saudáveis de hoje repetiram por bastante tempo o caminho a pé de casa até o mercadinho, voltaram e cozinharam em casa, a gente tem feito esse caminho bem mais fácil e sem sair do lugar de pegar a comida pronta e bem mais prática para saciar a nossa fome. Você entendeu como algo simples, que muitas vezes não damos valor no dia a dia, pode transformar absolutamente a nossa vida? Quando eu me dei conta disso, eu senti um misto de encantamento e espanto. Eu achei ao mesmo tempo poderoso e maravilhoso. Desde então, eu fiquei observando o meu dia a dia e o de outras pessoas para ver o que eu poderia diminuir e trocar para alcançar hábitos mais positivos e saudáveis no longo prazo. Eu vou deixar aqui alguns exemplos do que eu venho fazendo há alguns anos e que tem dado certo. 2 horas antes de dormir, diminuo o consumo de alimentos e de estímulos como celular, TV e música. 1 hora antes de dormir, diminua a intensidade da iluminação na sua casa. Assim que acordar, troque a sua primeira bebida por um belo copo de água ainda em jejum. Troque os primeiros pensamentos do dia, que normalmente já são aquela "hoje preciso fazer isso, não posso esquecer daquilo, e ontem não deu tempo daquele outro", por 3 respirações profundas e lentas. Troque reclamar do que deu errado ou falar de alguém por contar algo positivo que você fez ou que observou. Diminua a quantidade de açúcar no seu dia, seja em sucos, refrigerantes, no café, em bebidas alcoólicas, doces ou produtos prontos como molhos e condimentos. Troque o chocolate normal pelo chocolate 70% cacau, o pão branco por pão integral. E troque os ingredientes de uma receita tradicional de família para tornar ela mais saudável. Esses são exemplos que gosto de coisas que eu acho bem factíveis de incorporar na rotina e que não promovem radicalismos, terrorismos ou desespero. Na construção de uma vida saudável, saiba que o que você quer evitar a todo custo é o terrorismo e a rotulagem de bom, ruim, pode, não pode. Há espaço para tudo quando sabemos a hora e dose certa. O episódio de hoje é patrocinado pelo Salmas, um biscoito feito com apenas 3 ingredientes que veio para desrotular o seu dia a dia e provar que com simplicidade é possível ser saboroso, crocante e saudável. Esse delicioso biscoito de milho vai deixar a sua rotina mais gostosa e a sua consciência mais leve, com o benefício de trazer praticidade e nutrição para o seu dia a dia. Ele é daqueles produtos com o rótulo que dá gosto de ver. A lista de ingredientes é simples e fácil de entender. Não tem açúcar, glúten, conservantes e colesterol, é assado de forma lenta e feita de grãos naturais de milho. Assim que eu recebi os Salmas em casa, eu lembrei de como eu adorava as geleias que a minha avó fazia com as frutas da época que davam no quintal dela quando eu era criança. Muitas das lembranças que eu tenho da minha infância envolvem pratos ou ocasiões especiais com receitas da minha avó e da minha mãe. Receitas simples, com poucos ingredientes super fáceis de encontrar, mas que eram tão especiais por diversos outros motivos. Eu já recriei alguns dos clássicos delas em versões mais saudáveis e sempre fizeram muito sucesso no meu Instagram, como o pão de batata doce recheada, a cuca de banana e o bolo de maçã. E uma das lembranças mais gostosas que eu tenho da minha infância é justamente quando eu ia para Curitiba passar férias na casa dos meus avós e praticamente toda tarde eu fazia piquenique no jardim, com pães, biscoitos e as geleias caseiras dela. Hoje em dia, além dela não morar mais em casa com jardim, eu tenho evitado o consumo frequente de açúcares. Mas eu queria reviver de certa forma essa memória. E foi assim que eu fiz uma receita de geleia caseira super express, usando só 3 ingredientes que ficou sensacional.
Eu convido você a assistir essa receita lá no meu Instagram, que é @FlaviaMacchione, para ver que delícia fácil e saudável que eu produzi. Se você for até lá, deixa um comentário no vídeo falando qual é a receita de família você mais tem memória gostosa. Vai que eu me inspiro para fazer mais uma troca e recriar um clássico da sua família. Além desse episódio, tiveram alguns outros nessa temporada focados na alimentação. Eu convido você a ouvir. Lembre que você tem poder total para transformar sua vida, bem-estar, saúde e felicidade. O segredo é começar, ter sempre muito carinho com você mesmo e continuar. E acredite, o simples tem um poder transformador que a gente nem imagina. Eu te espero semana que vem para mais um episódio. Obrigada pela audiência e a participação de vocês nessa temporada que eu tô amando. E se você puder apoiar meu trabalho me seguindo aqui no Bocadinho e compartilhando esse episódio, eu vou ficar super feliz. Um beijo! Been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get 2 of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary, cannot be combined with combo meal, single item at regular price. Been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get 2 of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary, cannot be combined with combo meal, single item at regular price.